Os nossos cumprimentos a todos e votos de muita paz. Dando continuidade ao estudo que estamos fazendo do livro Os Mensageiros, pelo espírito André Luiz e a psicografia de Chico Xavier, nós vamos nos recordar que há 15 dias atrás estávamos falando, fazendo um estudo sobre as atividades naquele santuário doméstico de Dona Isabel, né? Onde os espíritos se reuniam ali e eles recebiam familiares ou amigos encarnados durante o sono, naquele pouso, naquele santuário doméstico. Então, havia lá toda uma proteção, uma elevação espiritual. E aquele trabalho, ele vai continuar na residência física, né, da Dona Isabel, nesse capítulo 39, que é um trabalho incessante. Vamos à leitura dele, então? Ao alvorecer, observei que Aniceto recebia numerosos amigos, com os quais se entendeu em particular. Ele nos informou, o Aniceto, por espírito de delicadeza, que ele trazia consigo incumbências várias, de acordo com as instruções do Telésforo, que lá ficou, né? Aquele orientador espiritual maior, das quais ele era forçado a tratar em caráter privado, não nos ocultando, porém, o objetivo essencial, que era o que disse, o combate ativo a uma grande cooperativa de desencarnados e ignorantes congregados para o mal. Então, aqui nós estamos vendo que o Aniceto, além daquela atividade de acompanhar, né, o André Luiz Vicente para essas experiências todas que eles estão tendo, ele também tinha outros trabalhos que eram combinados com o Telésforo, né? E esses trabalhos, eles eram de caráter privado. Então, o orientador Aniceto, ele também tinha que receber esses numerosos amigos. Enquanto isso, o André Luiz e o Vicente, eles permaneciam naquele núcleo de aprendizado. Então, aqui ele continua. Enquanto ele se mantinha, o Aniceto, em conversação íntima, ouvíamos, por nossa vez, outros amigos da faina espiritual. O dia raiava agora, com soberano esplendor, e tínhamos a impressão de que a chuva da noite varrera as sombras do firmamento. Então, houve aquela chuva torrencial à noite, né? E o André Luiz, ele teve a impressão que aquilo tudo, aquela chuva toda, varreu, né, as sombras do céu. Pelo número de trabalhadores espirituais que pernoitaram naquela casinha humilde, eu reconheci a importância daquele núcleo de serviço, que era tão apagado aos olhos do mundo, né? Porque aquela residência tão humilde, né? Aquela casinha tão humilde, ela passava assim despercebida dos olhos do mundo. E ela tinha um caráter muito importante. Uma senhora que se aproximara de nós exclamava comovida: que o Senhor recompense a nossa irmã Isabel, concedendo-lhe forças para resistir às tentações do caminho. Por eu haver descansado nesse pouso de amor, eu pude encontrar a minha pobre filha, desviando-a de suicídio cruel, graças à providência divina. Então, aqui o que ela está falando, que graças àquele pouso de amor, né, da irmã Isabel, havia descansado, podido descansar, e nesse caso ela conseguiu ter esse encontro com a filha, com a pobre filha que estava encarnada, e que estava sendo desviada para um suicídio cruel. E aí o André Luiz, ele perguntou, curioso, né? Mas como a senhora encontrou, minha irmã, essa filha, né? E ela vai responder: em sonho. Minha Dalva, pobre viúva, há 3 anos, ela ficou viúva há 3 anos, e faz 11 meses que eu a deixei a só.
né? Eu a deixei só por haver também desencarnado. Então, a mãe desencarnou há 11 meses e o esposo já havia desencarnado há 3 anos. E aí ela continua, a pobrezinha não tem resistido ao sofrimento quanto devera e deixou-se empolgar por entidades maléficas que lhe tramam a ruína. Em vão eu me aproximo dela durante o dia, mas com a mente engolfada em negócios e complicações materiais, ela não pôde sentir a minha influenciação. Precisava encontrar, precisava encontrar com ela à noite. E isso não era fácil, porque não tenho bastante elevação espiritual para operar isso sozinha. E o grupo em que sirvo, ele não poderia demorar aqui na terra, na crosta, uma noite inteira por minha causa. Foi então que uma amiga me trouxe a esse posto de serviço de nosso lar, que era a residência física de Dona Isabel. Aqui eu descansei e pude agir com os grupos de tarefa permanente, ajudada por infatigáveis operários do bem. E aí Vicente vai perguntar, e conseguiu os seus fins com facilidade? E ela responde, graças a Jesus, né? Agora sei que minha filha recebeu meus alertas carinhosos de mãe e estou certa de que ela me atenderá às rogativas. Escute, minha amiga, eu interroguei, aí André Luiz, né? Há muitos postos de nosso lar como esse aqui na Terra? E ela vai responder, ao que me informaram, há regular número deles, não somente aqui, mas também em outras cidades do país, além de maravilhosas oficinas que representam outras colônias espirituais entre as criaturas corporificadas na Terra. Então, não apenas lá, né? Mas também de outras colônias, né? Existem esses postos de serviço. Nesses núcleos há sempre possibilidades avançadas, imprescindíveis ao nosso abastecimento para a luta. Nesse instante, 2 camaradas que nos haviam dirigido a palavra durante a noite, despertando-nos sincera simpatia, apresentaram-nos saudações. E eu perguntei, mas como vocês se retiram tão cedo daqui? E eles respondem, vamos ao trabalho, respondeu um deles, né, um desses trabalhadores. Hoje à noite, realizar-se-á o estudo evangélico e devemos auxiliar os irmãos ignorantes e sofredores que estejam em condições de vir até aqui. E eu indaguei espantado, o André Luiz vai falar, né? Há também semelhante tarefa? Como não, meu caro? O próprio Jesus já dizia, há muitos séculos que a seara é grande. Há trabalho para todos. E cumpre-nos reconhecer que essa oficina de assistência cristã funciona há quase 20 anos de maneira incessante. Então, aquela oficina, aquela residência de Dona Isabel já funcionava há quase 20 anos. Vocês, no entanto, interrogou André Luiz, permanecem aqui desde o começo, desde a fundação desse núcleo? E o interlocutor esclareceu prontamente, não. Muitos, como nós, fazem aqui estágios de serviço. Somente alguns cooperadores de Isidoro e de Isabel estacionam aqui desde o início da instituição. Nós outros, contudo, não nos demoramos em trabalho por mais de 2 anos consecutivos. Um pouso como esse é sempre uma escola ativa e santa. E como os que se encontrem no clima de boa vontade não devem perder ensejo de aprender. Então, pelo menos, ele está dizendo, por mais de 2 anos eles estão naquele posto de serviço, né?
Desculpem-me tantas interrogativas, eu tornei, né? O André Luiz tornou. Mas estimaria saber se vocês são os únicos com as atribuições de recrutar os que ignoram e sofrem para a instrução e o consolo. E aí, não, né? A resposta é não. E o Degardo e eu somos auxiliares apenas de alguns quarteirões no centro urbano. Nesse ramo de socorro, os colaboradores são numerosos, então eles são apenas encarregados de alguns daqueles quarteirões, né? De arrebatar esses espíritos que precisam de instrução. E a essa altura, um dos irmãos que me parecia integrar o corpo de orientação da casa, aproximou-se e falou ao nosso interlocutor de maneira especial. Então ele vai falar com um daqueles cooperadores. Vieira, recomendo a você e a Hildegardo a melhor observância do nosso critério doutrinário. Será inútil trazerem até aqui entidades vagabundas ou de má fé, obedecendo aos alvitres de simpatia pessoal. Então, levar ali pessoas que eram simpáticas a eles, familiares, que não obedeciam ainda aquele espírito de serviço que lá era feito, né? E ele continua: não podemos perder tempo com espíritos escarninhos e ociosos, nem com aqueles que se aproximam de nossa tenda, alimentando certas intenções de natureza inferior. Não faltarão providências de Jesus para essa gente, em outra parte. Lembrem-se disso. Então, eles estavam sendo, assim, cobrados por esses trabalhadores que lá pousavam, né? Porque eles levaram junto deles espíritos inadequados para aquele tipo de assistência, né? E que causaram um certo tumulto. Então, ele está alertando os dois, lembrem-se disso. Não é falta de caridade, é compreensão do dever. Eles tinham que compreender o dever, e não aquilo não seria uma falta de caridade, porque eles estariam recebendo assistência, esses espíritos mais infelizes, mas de outra maneira, né? Eles não faltariam às providências de Jesus, mas não seria lá o socorro. Temos um programa, ele continua, temos um programa de trabalho muito sério no capítulo da evangelização e do socorro. Não podemos abusar da concessão de nossos maiores da espiritualidade superior. Quem aceita um compromisso não vive sem contas. Por muito que vocês amem alguma entidade ociosa ou irônica, não facilitem os abusos dela. Ajudem-na de maneira individual quando disponham de tempo e possibilidade para isso. Não arrastem o grupo a dificuldades. Não se esqueçam de que existem determinados núcleos de tarefa para os surdos e cegos voluntários. É o que ele está alertando, né? A Vieira e ao colega. Não, vocês não tragam aqui espíritos incapazes dessa tarefa que está sendo preparada para eles, né? Vocês ajudem eles por simpatia, mas individualmente quando vocês disponham de tempo para isso. Aqui, o trabalho, ele tem que ser orientado de maneira adequada. Vieira e o colega fizeram-se palidíssimos, não respondendo sequer uma palavra àquela advertência. Quando o orientador se afastou, sereno e ativo, Vieira explicou desapontado. Recebemos uma reprimenda justa. E porque visse nosso desejo de aprender, prosseguiu atencioso.
Infelizmente, Hildegardo e eu temos alguns parentes desencarnados em dolorosas condições espirituais. Na reunião passada, trouxemos meu tio Hilário e primo Carlos, embora soubéssemos que ambos não se encontram preparados para reflexões sérias, pelo desrespeito às leis divinas em que se movimentam nos ambientes inferiores. Manifestaram-se ambos, porém, tão desejosos de renovação que ouvimos, acima de tudo, a simpatia pessoal, esquecendo a necessidade de preparação conveniente. Vieram conosco, sentaram-se entre os ouvintes numerosos, mas em meio dos estudos evangélicos, tentaram assaltar as faculdades mediúnicas da irmã Isabel, para a transmissão de uma mensagem de teor menos edificante. Sentindo-nos à vigilância e surpreendidos pelos cooperadores dessa santificada oficina, revoltaram-se, estabelecendo grande distúrbio. Não fossem as barreiras magnéticas do serviço de guarda, teriam causado males muito sérios. Assim, a reunião foi menos frutuosa pela grande perda de tempo. Ora, naturalmente, fomos responsabilizados por essa reprimenda. E aí o Vicente vai exclamar: meu Deus, quanta lição nova! Ah, sim, meu amigo, tornou Vieira resignado. Aqui não devemos abusar tanto do amor como no círculo carnal. Ninguém está impedido de ajudar, querer bem, interceder. Todos podemos auxiliar os que amamos, com os recursos que nos sejam próprios. Mas a palavra dever tem aqui uma significação positiva para quem deseje caminhar sinceramente para Deus. Então, aqui nós vimos o rigor do trabalho espiritual, né? Mesmo que hajam espíritos simpáticos a eles, a esses espíritos encarnados aqui na Terra, né? Com a necessidade de uma elucidação maior, que elas sejam feitas de maneira particular e não incluir tudo isso num trabalho, porque, na verdade, seria um dever deles, né? Contribuir para aquele trabalho de forma coerente, de forma bem honesta, sem se deixar levar por emoções particulares. Bom, então nós vimos nesse capítulo, Trabalho Incessante, né? Que a caridade ela tem que se associar ao dever, não ofertando facilidades a entidades ociosas, irônicas, ou aqueles de intenções inferiores que temos, né? Muitos dos espíritos têm esse conhecimento. Mostra o exemplo de desencarnados que prejudicaram uma reunião mediúnica pelas facilidades que lhes foram dadas. Então, nunca obter essas facilidades, né, de ingresso. E sempre é exigido a esses espíritos uma preparação. Não socorrer por piedade, por afinidade, mas sempre por disciplina, né? Uma disciplina tem que ser indispensável nessas reuniões. E por hoje nós terminamos o estudo desse capítulo 39, né? E daqui a 15 dias nós daremos continuidade a esse estudo, né? Nos comprometemos a dar continuidade a esse estudo. Fiquem com Deus e até lá.